Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Aqui quem vos fala é a missionária Rose. Hoje nós iremos meditar sobre a passagem de Josué que se encontra em Josué 1:7-8. Acredite, você vai vencer. Deus, ele te chamou para uma grande missão, não é mesmo? E como que eu sei disso? Talvez você esteja um pouco inseguro diante desse desafio, a que foi chamado para enfrentar e para vencer. Mas vamos juntos analisar o que o Senhor tem a dizer sobre isso. Na Bíblia, nós podemos encontrar diversas histórias motivadoras que narram o chamado de Deus aos seus servos para uma vida de vitória e de conquista. Mas eu gosto especialmente do livro de Josué, na qual retrata o início de uma missão e de um personagem mais corajoso do que eu já vi. Nós vamos falar sobre a missão de Josué. Deus, ele procura ser bem claro quando ele designa uma tarefa para um servo seu. Por isso foi direto ao ponto quando falou com Josué para que este superasse a morte de Moisés, uma vez que agora seria ele um novo orientador do povo de Israel, a fim de finalmente conquistarem a terra prometida. Só que para isso, Josué precisaria estar disposto a assumir esta missão de maneira destemida, para então continuar a caminhada rumo à vitória. Deus, ele costuma apresentar missões aos seus escolhidos. Antes de você começar a caminhar na missão, é preciso tomar a atitude de decidir superar todos os traumas e proceder com resiliência. O Senhor, ele deseja que você assuma com o coração disposto a seguir exclusivamente todas as orientações que vêm do céu. Deus não perdeu tempo e logo começou a descrever o tamanho da terra que estaria nas mãos de Josué, detalhando a dimensão da promessa, caso mesmo tivesse se esquecido, lhe garantindo que seria o dono de todo aquele lugar e que onde ele colocasse os pés, do mesmo modo que havia prometido a Moisés. Deus não tem limites em todas as suas promessas. O nosso Deus, ele é criativo quanto às recompensas que oferece aos que não desistem da caminhada. A sua palavra, ela é fiel e ela é verdadeira. O Senhor, ele consolou o coração de Josué, lhe dizendo que da mesma forma que sempre esteve ao lado de Moisés, assim estaria com ele também. Disse que nada e nem ninguém poderia vencê-lo ou destruí-lo, porque nunca o deixaria sozinho e muito menos o abandonaria na trajetória dele. Deus, ele conforta o abatido, ele alivia o coração do desanimado. Deus, ele não te enviou a missão para depois te abandonar. Ele vai te acompanhar do começo ao fim. Se ele está te dizendo tudo isso, é porque tem algo muito grande com você. Deus, ele não errou quando ele te escolheu, porque ele te conhece melhor do que você mesmo. Mas muitas das vezes nós nos limitamos àquilo que o Senhor tem para nós. Nós nos limitamos para o grande trabalhar de Deus na nossa vida. Josué, ele estava sobre uma responsabilidade muito grande, até porque ser chamado para liderar milhares de pessoas não é uma tarefa fácil. Ainda mais quando existe uma promessa envolvida nisso tudo. Eis que seja forte e corajoso. Foi a frase escolhida por Deus para estimular Josué a enfrentar toda e qualquer insegurança que ainda restasse. A sua missão, ela pode ser super desafiadora, mas a vitória é certa. Você não precisa esperar se sentir forte e corajoso o suficiente para assumir a missão. Seja simplesmente forte e corajoso.
Assim você terá condições de enfrentar tudo o que for necessário para você vencer a luta. Lembre-se, você é aquilo que você pensa. Se você começar a declarar que é forte, então você começará a agir como tal, ou seja, de maneira que o Senhor quer que você seja. Comece a visualizar aquilo que Deus está visualizando para a sua vida. Porque a palavra do Senhor nos diz que o que os nossos olhos não viram e que não chegou ao coração do homem é o que Deus tem preparado para mim e para você. O Senhor alertou a Josué que para ter o devido cuidado de obedecer todas as suas instruções, era preciso ser justamente forte e corajoso, pois assim ele se tornaria muito bem-sucedido em todas as áreas de sua vida. Deus também ressaltou que meditar na palavra é o ideal para ter o cuidado de fazer tudo conforme está sendo orientado nela, como se fosse um manual de vida. Você consegue compreender que nós temos um manual de como vencer nas nossas mãos para nós podermos consultá-lo diariamente? Deus te dá importantes instruções através da sua infalível palavra. Você precisa meditar nela dia e noite para ser alimentado e ainda mais fortalecido. É a partir dela que você chegará até a linha de chegada em segurança e da maneira que te tornará muito mais sucedido. Todas as coisas vão cooperar para que tudo dê certo na sua vida. Quem que enviou a missão a Josué? Foi o próprio Deus. Por isso o Senhor insistiu tanto em dizer a ele que não havia necessidade de sentir medo algum, simplesmente porque iria acompanhá-lo em todos os lugares. Não existiam motivos para que ele se espantasse ou ele tremesse como uma vara verde. O Deus que chamou Josué para viver uma linda missão é o mesmo que te capacita hoje a vencer o desafio a que ele te enviou. Seja forte, seja corajoso, pois Jesus estará te acompanhando em todos os lugares. Aquele que recebe a missão nunca será abandonado pelo dono dela. Quem fez a promessa foi Deus. Você precisa acreditar que você vai vencer. Você precisa profetizar todos os dias que você é muito mais do que vencedor. Você precisa usar a sua fé e tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Pare de ficar se limitando. Pare de ficar achando que você é pequeno demais para o propósito de Deus. Deus, ele não escolheu errado. Deus tinha certeza quando ele te escolheu, quando ele te chamou e quando ele entregou a missão na sua vida. Então tome posse que você irá vencer em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra possa entrar no seu coração. Já compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra. E que a paz do Senhor seja na sua vida. Jesus está voltando. Não permita que o inimigo roube a sua coroa.